Eu queria falar hoje sobre uma fé inicial e uma fé que nos leva para frente. Todos nós começamos apenas com uma fé que nos conecta com Cristo. E depois temos uma fé que nos conduz de glória em glória. Mas há marcas distintas numa coisa e na outra. Algumas pessoas dizem, mas alguém quando crê não conhece tudo. É verdade. Mas se a inimizade é tirada, e quando um homem é regenerado, ele nunca mais terá aquele coração que resiste à verdade. Se uma pessoa inicialmente não conhecia tudo, e de fato diz que creu no Evangelho, mas daqui a anos ela ainda tem dificuldades com Deus, ela é agarrada àquilo que é humanista, então não houve uma mudança, porque a mudança que há é uma mudança de um coração e uma mente inimiga de Deus para uma mente que não é mais inimiga. Agora, se anos depois minha mente ainda é inimiga das grandes doutrinas bíblicas, é óbvio que a inimizade não foi tirada. É óbvio que eu posso dizer que estou crendo, mas estou crendo nas minhas concepções. E assim a fé. E aqui em Marcos 5, a partir do 21, há duas histórias conectadas, um sanduíche, assim a gente podia dizer, né? Porque uma história está dentro de uma história. Uma história começa, no meio dela acontece uma história, e aí tu tem o fim da história que já tinha começado antes. Há uma história. Então imagine se você visse um filme e dentro do filme tivesse outro filme, com início e fim, e só depois o filme que iniciou lá fosse terminar. É assim que acontece as coisas aqui. E aqui nos fala o que é uma verdadeira fé, apesar de incipiente, apesar de inicial, apesar de ser uma fé não madura, mas verdadeira. Essa fé nos conecta com Cristo real. E depois nós temos uma fé madura aqui, uma fé que nos transforma de glória em glória na imagem de Cristo. As duas precisam ser realidade, não é? E a gente só sabe que aquela fé inicial nos conectou de fato com Cristo se ela avança para essa essa fé robusta que nos transforma diariamente. Então aqui diz que quando Jesus atravessou novamente de barco para outro lado do lago, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do lago. Então um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, chegou ali. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou fervorosamente: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e coloque as mãos sobre ela para que seja curada e ela viva. Então Jesus foi com ele. E uma grande multidão o seguia e se aglomerava ao seu redor. E havia ali uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de muitos médicos e gastado tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, aproximou-se por trás dele na multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar suas roupas, serei curada. Imediatamente sua hemorragia estancou e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Logo Jesus percebeu que uma força havia saído dele. Interessante isso, né? Ele se virou na multidão e perguntou: quem tocou minhas roupas? Seus discípulos responderam: você vê a multidão se apertando contra você e ainda pergunta quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem havia feito isso. Então a mulher, sabendo o que lhe acontecera, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, alguns homens vieram da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Ignorando o que disseram, Jesus disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Ele não deixou que ninguém o seguisse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um tumulto, com pessoas chorando e lamentando alto. Ele entrou e disse a eles: por que todo esse tumulto e choro? A menina não está morta, mas dormindo. Mas eles riram dele.
Depois de expulsar a todos, ele levou o pai e a mãe dela, a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava. Ele a tomou pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta-se. Imediatamente a menina se levantou e começou a andar. Ela tinha 12 anos. Diante disso, todos ficaram completamente atônitos. Jesus deu ordens estritas para que ninguém soubesse disso e disse que dessem algo para a menina comer. Então, é óbvio que todos os seres humanos têm o que a gente poderia chamar de uma busca espiritual. Os homens não buscam a Deus, não há quem busque Deus, mas todos os seres humanos sentem que a vida não entrega aquilo que o coração humano aspira. C.S. Lewis até diz que Deus colocou em todas as coisas algo de si mesmo, de tal maneira que todas as coisas despertam mais o nosso anseio. E por causa disso, às vezes quando você toca em alguma dessas coisas ou experimenta, você acha que é aquilo, só para descobrir que aquilo só aumenta a sua saudade de algo. Aquilo é algo que fala de um país distante. É o cheiro de uma flor, é a beleza de uma montanha, é a maravilha de ser pai e mãe, de casar, ou de viver a vida tocando as coisas que Deus criou. A princípio, essas coisas tendem a nos enganar, porque elas carregam algo daquela beleza que nossos corações anseiam. Então há uma busca que ela é espiritual, no sentido de que o homem sente que a sua vida em si mesma não tem tudo aquilo que você anseia, mas não é uma busca por Deus. E Jesus aqui está ensinando sobre a verdadeira fé, porque a fé é o caminho para encontrar uma realidade espiritual, ou seja, a fé é o meio de se conectar. E uma das coisas que a gente percebe, depois que você lê esse trecho, e todos nós já lemos isso por anos, é que Jesus é um mestre que nos mostra uma sabedoria imensa quando ele lida, ou quando ele trata com a fé. Então, isso é vital, isso é a chave. Sem isso, nada de real no mundo espiritual acontece. Nós sabemos que isso é um dom de Deus, um dom gracioso e soberano. Mas veja como Jesus organiza tudo nessa história. Veja como no ato de nós recebermos fé, Deus organiza todas as coisas. E você vê isso aqui com uma clareza enorme, não é? Ele cuidadosamente, ele organiza as coisas para que a cura daquela mulher seja em público. Ali no meio da multidão, ele faz ela se revelar, ele faz ela se mostrar diante de todas as pessoas, ou seja, ele conduz que aquilo seja público, mas ele faz exatamente o contrário nessas duas histórias conectadas, no que diz respeito à filha de Jairo, com a mulher com a hemorragia. Tudo tinha que ser mais público possível. Ele podia ter sentir o toque dela e ter continuado, mas não. Ele parou, ele fez a pergunta, ele podia mostrar ela, mas ele deixou ela se manifestar publicamente e contar. Ele quer que todo mundo veja isso ali naquele dia, naquele lugar, naquela multidão. Ele quer que todo mundo saiba, ele quer que todos se lembrem. Ele faz se revelar para que as pessoas vejam que aquela mulher foi curada, e para que algo seja manifestado claramente aquelas pessoas que estavam ali. Já numa história tão próxima, já com a filha de Jairo, ele é muito, muito cuidadoso em manter tudo de maneira muito restrita. Ele só deixou entrar Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Ele não deixou a multidão. Ele falou: vamos todos lá, vou mostrar algo a vocês. Não, entra ele, Tiago, João, Pedro, nem os outros discípulos, e o pai e a mãe, mas ninguém podia entrar. Botou todo mundo para fora.
é o oposto do que aconteceu momentos antes, quando era na frente de todo mundo. Você vê que ele tem propósitos diferentes, organiza as coisas de maneira diferente e até opostas. Então, ele não deixa todos os discípulos irem, apenas Pedro, Tiago e João. Ele não permite que o resto da família que estava ali, amigos, vizinhos, fiquem, apenas os pais da criança. E por quê? Ele diz: não contem a ninguém, não quero que ninguém saiba, isso é para vocês. Jesus fez isso algumas vezes. Nada do que Jesus faz é aleatório, sem propósito. Então Jesus não está nos dando lições em cada ato, em cada maneira que agiu. Ele está nos ensinando, porque ele é um mestre consumado, ele é o mestre, ele é o próprio Deus, ele é a própria palavra encarnada. Está nos dando lições básicas com a cura da mulher, como ela é feita, sobre como ter essa fé inicial, mas verdadeira, mas que não conhece tudo o que tem que conhecer ainda, mas que é necessária para nos conectar com ele. Sem ela não há conexão verdadeira. Ninguém, quando conhece o eunuco, ele conheceu, ele estava lendo, não entendeu. Filipe subiu ao carro, explicou. É óbvio que ele não entendeu todas essas coisas, mas ele creu. Essa é uma fé que conecta, mas se ela é verdadeira, vai levar a uma fé que aprofunda e que faz não haver inimizade entre nossa mente e Deus. A ideia de que porque quando cremos, é óbvio, não entendemos tudo, então essa é uma fé que conecta, é falsa se ela não nos levar adiante. Se na frente fica evidente que nossa mente ainda é inimiga das verdades de Deus, das doutrinas que são ofensivas ao homem natural, é óbvio que aquela fé inicial não conectou, não destruiu a inimizade, ela não era verdadeira, apesar de parecer ser fé, como nós vamos ver nessa história. Então, ele está nos dando assim essa lição básica. É necessária uma fé que nos conecte verdadeiramente a Cristo, e ela tem características, apesar de ser uma fé inicial e não baseada num conhecimento pleno, e ela faz coisas verdadeiras no homem, que vão te levar para a cura da menina, que são lições avançadas para seus discípulos, para os discípulos mais íntimos, e para aquele líder de sinagoga, para aquele homem que era era um mestre em Israel. Some como a fé madura se estabelece, como a fé madura cresce em nós. E essas duas coisas têm que ser verdade em nós. E essa fé madura atesta que aquela fé incipiente, inicial, ela realmente era verdadeira e nos conectou verdadeiramente com Cristo. Então ele diz: aqui estão lições básicas, como ter uma fé que é apenas básica, mas que realmente conecta alguém a mim. E depois uma fé madura, que nos faz crescer à semelhança dele. Todos nós começamos com uma fé que apenas nos conecta a ele. Mas se essa fé é verdadeira, a inimizade é quebrada e ela é conduzida a uma fé madura, que vai nos transformando à semelhança dele, à medida que nós vamos vendo a glória de Deus na sua face. Então, quando olhamos, nós temos realmente um manual sobre a fé aqui, porque muita do que a gente chama de fé não é fé realmente que conecta alguém a Cristo. A inimizade não é quebrada, a pessoa pode ser um suposto seguidor de Cristo. A Bíblia não dá margem para nós acharmos que qualquer tipo de crença em Cristo é uma fé que realmente conectou alguém a Cristo. E a não destruição da inimizade é uma evidência disso à medida que se avança, não é? Então, as lições sobre fé aqui são muitas, não é? Lições básicas e lições avançadas. Todas elas devem ser verdade
em nossa vida. Então, é breve, mas se você perde isso, se você não tem o básico, você não pode avançar. E por que nós precisamos dessas lições? Por que isso é tão importante? Por que em vários lugares no Novo Testamento elas voltam? Há algo nessa cena, se nós estivéssemos vendo ela como um filme, que parece meio cômico, né? Essa mulher se aproxima e toca nele. Todos estão tocando nele, todos estão se aglomerando, todos querem algo de Cristo. Mas você vê, isso não conecta eles com Cristo. Todos querem algo, eles não estão lá por acaso. Eles estão lá porque eles sentem que tem uma necessidade e acham que de alguma maneira eles vão resolver isso em Cristo. E somos informados 2 vezes que estavam se aglomerando ao redor dele, estavam se apertando contra ele. Essa é a maneira. Aqui quem está contando é Marcos, né? Na verdade ele está contando não o que ele viveu, ele está contando o que Pedro viveu e falou para ele. E é a maneira de Marcos tentar dizer que as pessoas estavam se encostando nele, estavam abraçando ele, estavam beijando ele, estavam se agarrando, todo mundo estava cercando ele. Sabe quando alguém muito importante está passando por razões diferentes, né? Às vezes as pessoas hoje em dia são importantes por bobagens, né? Mas as pessoas estão lá por causa daquela pessoa, então estão tocando nela, estão querendo abraçá-la, enfim, Jesus se vira num momento como esse, de um monte de pessoas ao abraçando, beijando seus pés, agarrando, e seus discípulos estão ao seu redor. Imaginem a cena como se fosse meio guarda-costas, não deixar a multidão sufocá-lo e não haver progresso ali. Eles estão em torno dele, estão tentando conter toda essa turba, né? E eles estavam tentando abrir caminho, senão não andava, senão não chegava nunca a lugar nenhum. Eles estão tentando abrir caminho e de repente Jesus diz: alguém me tocou. Marcos mantém, não é? Mesmo há coisas que você pensa que, como são um pouco negativas, não é? Elas poderiam não ser ditas, mas a palavra de Deus não é assim em nenhuma parte dela, não é? Com nenhum dos servos de Deus. Há um certo desdém aqui, uma certa grosseria no argumento dos discípulos. Como assim? Alguém te tocou? Há uma certa impaciência, toda aquela confusão e aquela emergência, porque eles estavam tentando chegar na casa da menina que está morrendo, não é? E os discípulos dizem: todos estão aglomerados, todos estão segurando você, todos estão segurando suas roupas, pessoas querem beijar seus pés. Como assim? Alguém te tocou? Não faz sentido, não é? Em outras palavras, Jesus diz: alguém me tocou, e é como se alguém dissesse: grande novidade, né? Você falar que alguém te tocou, todo mundo está te tocando, está uma confusão danada. Nós estamos aqui tentando abrir caminho, estamos aqui sendo guarda-costas, né? E o que você quer dizer com alguém me tocou? As pessoas estão te abraçando, elas estão te beijando, estão se jogando aos seus pés. E aqui está uma coisa que é assustadora. Essas pessoas estavam todas ao redor dele, todas tinham interesse, todas estavam cercando ele. Você podia dizer que todas elas estavam buscando Cristo, tinham interesse por Cristo, mas não havia nada nelas que conectava elas a Ele. Estavam literalmente próximas, mas apenas uma pessoa tinha uma fé que conectou ela a Ele. Todas as outras não tinham. Se fé fosse só acreditar no que Ele podia fazer, você diria que todos ali tinham. Porque todos foram até ele, porque tinham a esperança de que ele faria algo por elas. Se a fé é simplesmente isso, então todo mundo tinha fé. Mas na verdade, no meio daquela multidão toda, todos aqueles agarrões, abraços, puxões, beijos nos seus pés, nada daquilo o tocou de verdade. Ele estava literalmente próximo às pessoas, e apenas uma pessoa realmente o tocou. Então, as pessoas, nós podemos estar em torno de Jesus a vida inteira e nunca o tocar.
nunca haver uma verdadeira conexão entre nós e Ele. Você pode estar cercando, você pode estar falando sobre Ele, você pode estar falando com Ele, como aquelas pessoas estavam ali, você pode estar admirando, pode estar inspirado por quem Ele é. Você pode ir e ser parte da igreja visível, você pode estar nos estudos bíblicos. É a mesma coisa, é possível estar muito próximo de Jesus e nunca o tocar de verdade. É isso. Nunca haver virtude dele operando em nós. Nunca haver uma conexão vital entre nós e ele. Nunca tocar nele de verdade. Ele diz: aqui está a diferença. Precisa haver uma fé, mesmo que inicial, incipiente, que seja verdadeira, que me conecte verdadeiramente contigo. Não é um simples crer, não é um simples se inspirar, não é um simples estar em torno, não é um simples tocar. Quando ela se revela, ele diz: foi a sua fé. E é óbvio que ela não tinha ideias claras, nem podia falar o que estamos falando essa noite a respeito do próprio evento que ela está participando, não é? Ele está dizendo: ei, todos estavam me tocando, todos estavam tocando nas minhas roupas, todos estavam falando para mim, todos estavam querendo me parar para alguma coisa. Cada pessoa nessa multidão estava me tocando nas roupas. Quero que você veja que não foi realmente você me tocando fisicamente. Não é isso que conecta, aquilo que eu realmente fiz. Eu fui lá, eu toquei, eu fiz isso e fiz aquilo. Ele queria que ela entendesse isso, que as pessoas também, e nós também. Agora, isso é bastante assustador, porque muitas pessoas pensam que a relação com Deus é uma coisa mágica, né? Como você vê em filmes, não acontece assim na vida real, mas a ideia é a mesma. Você vê nesses filmes que alguém tem que fazer um exorcismo, o cara lê uma oração em latim, tem que ser em latim, senão não acontece. E tem umas coisas que não importa, o importante é você até ler ou decorar aquela oração em latim. Aquilo é um ato mágico, é o que você faz da maneira correta é que gera um resultado. E é assustador, na verdade, porque a Bíblia diz que não há nada, nenhum ato, levanta sua mão, vem aqui na frente, faça isso, faça aquilo outro, que realmente conecte alguém com Cristo. Nada que todo mundo possa simplesmente fazer. Como naquele dia, todos estavam tocando, todos estavam fazendo as mesmas coisas. E muitos de nós temos cercado Jesus por um longo tempo e ainda assim nunca o tocamos. Muitas pessoas dizem às vezes: mas eu fiz isso, mas a palavra de Deus não mudou, eu estou assim assado. Isso é péssimo. A pessoa não está dando um testemunho contra Deus, nem contra a verdade que está sendo pregada. Está dizendo uma verdade triste sobre ela: nunca o toquei. Estava lá no meio da multidão, apertei, encostei fisicamente, como acontecia aqui. Muitos de nós nos sentimos inspirados quando fazemos parte de algo que achamos ser de Deus, e às vezes passamos anos em torno daquelas coisas, das pessoas, mas Deus não é muito real para nós. Nós, na verdade, ficamos até... algumas pessoas são até meio cínicas quando se fala sobre uma alegria indizível e cheia de glória. Ela começa realmente a ter argumentos humanistas para justificar que nada daquilo é muito real para ela, e não é mesmo, não é mesmo. Deus não é muito real, Cristo não é muito real, a cruz não é muito real, tudo à minha volta é muito real, mexe com as minhas emoções, com o meu coração, com a minha mente. Eu não digo, por exemplo, aquela pessoa me ofendeu, mas eu não senti nada, porque não teve um processo químico em mim para fazer isso. Então ela estava me ofendendo, mas eu estava sentindo uma alegria, porque o processo estava errado. Ela não diz isso, aí ela reage às coisas, porque aquilo é real para ela. Mas para Deus, ela tem desculpas de não haver afeições adequadas para Deus.
Aí ela vai botar a culpa exatamente nos seus processos. Mas a verdade é que Deus não é muito real. A verdade não é muito real, a Bíblia não é muito real, é algo distante. Ou então fomos inspirados ou ajudados pelas práticas bíblicas, ou um grupo de amigos, mas sempre que não temos todas essas coisas, as pessoas não me apoiaram, as pessoas não me ajudaram assim, assado, então espiritualmente eu caí. Não havia um contato real com algo além disso que todas as pessoas podem tocar. Pessoas, a maneira com que as pessoas me tratam, como as coisas aconteciam, é só isso. É só aquela aglomeração, toques, mas não são toques verdadeiros. Não há uma conexão. A conexão verdadeira com Deus, nada no mundo pode impedi-la. Eu não tenho justificativas da minha frieza espiritual, colocando a desculpa disso nas situações, nas pessoas, na igreja, nos irmãos, nas coisas. É porque Deus é muito pouco real para mim. Então, se eu não tiver aquela coisinha que eu acho necessária que as pessoas façam por mim, que aquilo ali faz por mim, que o pastor faz por mim, ou a situação certa na minha vida, nos meus relacionamentos, no meu casamento, então eu desmorono, porque tudo é muito real para mim, menos Deus. Jesus não era real. O que isso significa? Significa que vivenciamos a experiência daqueles que estavam experimentando Jesus, mas não experimentamos Jesus. Você pode viver a experiência de andar com o apóstolo Paulo e ser muito impactado pelo que Deus está fazendo no apóstolo Paulo, como Demas, mas você mesmo nunca ter tocado, estava ali, é como se estivesse naquela multidão e Paulo tocando em Cristo, mas você não tem algo que realmente te conecte a Ele. Nunca o tocamos. Você pode cercá-lo, aglomerá-lo, supostamente até estar indo em direção a Ele com desejos, que é o que aquela multidão estava fazendo, mas precisa de fé se quiser ter qualquer conexão com Ele. E essa é a necessidade das lições que Jesus nos dá, que os apóstolos nos dão sobre a verdadeira fé. Lições básicas, e você não precisa de muitas palavras para lembrar delas. Você pode ter apenas algumas que são úteis. Então, quase certamente a razão pela qual essa história foi preservada é porque Pedro e as pessoas que a viram provavelmente a usaram em suas pregações. Eles não pregavam sermões proposicionais quando saíam pregando. O que significa ser cristão? 4 passos da verdadeira fé. Como podemos fazer agora com todo o corpo da palavra de Deus encerrado. Eles davam exemplos como esses e diziam: é assim que você se conecta a Jesus. E ele se lembrou dessa história. Foi assim que o Espírito Santo inspirou os livros. Ele fez eles recordarem todas essas coisas. Eles não estavam fazendo anotações quando eles estavam vivendo essas coisas. Eles não estavam, Jesus está orando a oração sacerdotal, João 17, né? João não estava com um papel escrevendo para ele depois um dia poder escrever a oração. O Espírito Santo foi trazendo à memória deles de novo aquilo que era fundamental e que eles viveram, que eles viram, que eles ouviram. E essa foi uma história da qual Pedro trouxe, e essa é a razão pela qual ela está preservada. É um manual completo sobre como ter fé, a fé básica que se conecta a Cristo. E então não podemos ver muitas coisas, nós podemos ver 4 coisas. Primeiro, há um desespero nessa fé. Marcos é muito cuidadoso ao dizer não apenas o sofrimento que ela experimentou por causa da sua doença, da sua condição, mas ele fala sobre o sofrimento que ela experimentou por causa de suas curas, ou da maneira com que ela tentou resolver o problema.
As duas coisas faziam ela sofrer. Essa é uma marca da fé, mesmo que incipiente e verdadeira, que nos conecta a Cristo. Você vê que ela não é uma marca comum naquilo que as pessoas chamam de fé hoje. Veja, por exemplo, primeiro sabemos algo sobre sua condição. Ela tinha uma hemorragia há 12 anos. Muito tempo, não é? Havia algo errado com seu sistema reprodutivo. Como resultado, ela estava perdendo sangue constantemente, durante todo aqueles 12 anos. Embora não sabemos qual é a razão exata disso, e nem é importante, nós sabemos várias causas possíveis, mas isso havia enfraquecido ela demais. Mas Marcos faz questão de ressaltar para nós, de dizer que essa não era a única coisa que fazia ela estar extremamente quebrada. Não era a única coisa que era parte do seu grande sofrimento. Não era a única coisa que ela estava cansada. Ela não estava cansada só da doença. Ela não estava apenas cansada do sofrimento em si. Ela estava cansada de todas as curas que o mundo propôs. Ela vinha consultando médicos há muito tempo. Ela vinha tentando resolver aquilo de todas as formas. O que está sendo dito para nós? Primeiro, ela sofreu nas mãos dos médicos. Depois ela perdeu todo o seu dinheiro. As curas, naquela época, eram terríveis, né? Não tempo atrás, se você voltar um século e pouco atrás, quase sempre, se você fosse para o hospital, a tua chance de morrer era muito maior, porque as curas eram verdadeiros caminhos para a morte. Até pouco tempo atrás, se você considerar a história, quando Pasteur começou a falar sobre bactérias, micróbios, todo mundo científico ria. Na época da Rainha Vitória ainda, as pessoas, Spurgeon, né? Então as pessoas diziam, vamos fechar a janela, senão os bichinhos, os médicos que iam fazer operações, senão os bichinhos de Pasteur vão invadir. É óbvio que as pessoas mexiam com cadáveres, mexiam com pessoas saudáveis, saía de uma sala, entrava na outra, passava a doença de um para o outro, morria todo mundo. Imagine 12 mil anos atrás. E quando você lê, por exemplo, no Mishnah, algumas coisas para esse tipo de problema, né? Uma literatura daquela época, você vê toda espécie de coisas bizarras que eram feitas. Pulverize isso, coloque no vinho, alumem, açafrão de não sei o que, mistura isso com isso, faz beber tantas vezes, era horrível. Todas as curas que você lê no Mishnah eram coisas horríveis. Não apenas então ela passou por isso, mas ela perdeu todo o seu dinheiro, provavelmente era uma pessoa de posses. Quando tudo isso começou. Então Marcos destaca que ela não estava desesperada apenas por causa do sofrimento, da doença. Ela também havia decidido, o mundo não pode me ajudar. Não há ajuda nessa vida. As pessoas não podem me ajudar. Ninguém pode me ajudar. Essa é uma marca importante da verdadeira fé que conecta o homem a Cristo. Enquanto o homem acredita que alguma coisa pode lidar com ele, não é essa fé. Ele pode fazer parte daquela multidão que vai até Cristo, mas ele não está nessa condição. Ele acha que um casamento cura, então ele quer que Cristo lhe dê um casamento. Essa pessoa não se desesperou da vida ainda. Ela acha realmente que a mente de determinado homem, com suas teorias, vai ajudar o problema da sua alma ainda. Ela acha que pode misturar essa coisa com aquela e beber tudo junto. Ela acha que se Deus der algo a ela, então ela vai ficar bem. Essa pessoa não tem essa característica básica inicial. Ela ainda acredita que Cristo pode ser o meio para aquilo que vai dar a ela o que ela quer. Mas ela
essa é uma marca. O mundo não pode me ajudar, eu mesmo não posso me ajudar. Na igreja, depois de anos, há pessoas que acham que realmente foi elas que tomaram uma atitude que mudou, que de fato as salvou ou vai salvá-las. Ao mesmo tempo, como tudo depende dela mesma, ela é um pouco cética. Como eu falei, quando a Bíblia diz, olha, porque em vocês há, apesar do sofrimento, uma alegria indizível, a pessoa não acredita, ela não tem conexão com aquilo de verdade. Ela pode estar perto de homens que tenham e que falem com paixão, mas ela não tem. E ela chegou à conclusão, o mundo não pode me ajudar, eu não posso me ajudar, nenhum ser humano pode me ajudar, nada pode me ajudar. Agora, isso é importante, não é? Se você se encontra fazendo alguma busca espiritual, talvez você esteja aqui e está surpreso, porque as coisas não funcionam. Você ainda acredita em alguma coisa nesse mundo para te ajudar. Você ainda acredita realmente que Deus pode fazer coisas para consertar coisas no mundo que vão te consertar, ou te dar coisas na vida que vão finalmente te dar o que você quer. Não é a conexão com Ele, não é? Você supostamente o toca, mas você vê, não há nenhuma virtude fluindo. Então, você lê a Bíblia, você está no culto, e essa é uma busca espiritual entre aspas, não é? Geralmente alguma coisa está errado, e é óbvio que em todos os seres humanos as coisas estão erradas. O problema não é haver algo errado em nós que faz se iniciar uma busca. Todas as buscas para todos os falsos deuses e ídolos é porque o homem percebeu que há alguma coisa errada nele, algo faltando, algo que ele precisa. A Bíblia diz que no fundo todos nós temos um centro vazio sangrando, não como ela há 12 anos, todos nós temos uma hemorragia de vida, está esvaindo o que temos, e sabemos que o que temos não é a vida que realmente ansiamos, desejamos. Há um sangramento na nossa alma. O sangue, você vê, é a vida, não é? Isso é tão enfatizado na Bíblia várias vezes no Velho Testamento. O sangue é a vida, sem derramamento de sangue, ou seja, da própria vida. E nós sabemos, mesmo na vida biológica, se alguém está perdendo sangue, nós sabemos que aquela pessoa tem que ser atendida rapidamente. Ninguém perde sangue e vai ficar bem. Perder sangue é perder a vida rapidamente. Essa pessoa vai morrer se você não estancar aquilo. Nossas almas estão sangrando, não há 12 anos, mas desde que nascemos. Temos um sentimento de inadequação, e temos um sentimento de que nada entrega o que promete para nós. Como C.S. Lewis diz, nós, quando sentimos o cheiro de uma flor, é maravilhoso, de alguma maneira aquilo parece um tônico, mas a gente descobre rapidamente que aquilo só nos dá saudade de algo, não é a coisa que satisfaz a saudade. Sentimos uma necessidade de provar nosso valor, de termos uma identidade, de termos uma razão para viver, de ter algo que nos sustente em todas as situações, de ter algo que faz realmente a gente se sentir vivo. Todas as outras coisas estão se esvaindo, a nossa alma está sangrando, e todos estamos indo a médicos. Quais são os médicos? Procuramos cura. Todos nós estamos fazendo algo a respeito. Isso é o humanismo secular. Isso são todas as buscas do homem, em todas as coisas. É isso que Paulo diz, que o homem trocou o Criador pela criatura. Todos nós estamos buscando a cura em ideias, em coisas, em relacionamentos. Acreditamos que uma hora nós vamos encontrar algo, alguém, uma fase da vida que finalmente vai estancar o sangramento. Então trabalhamos em nossa carreira, procuramos o amor,
A gente pode dizer, talvez você esteja buscando espiritualmente porque recentemente alguém que você achava que te amaria se afastou, ou você não encontra essa pessoa, ou talvez porque recentemente você descobriu que durante anos você achou que sua carreira ia fazer você realmente ter um senso de identidade adequado, mas a sua carreira nunca foi o que você sonhou. E agora, uma coisa é vir a Jesus e dizer: se eu vier a ti, tu vais me ajudar a eu continuar indo nesses médicos, tu vai me ajudar finalmente a eu achar o amor que me cura, a vida, o tipo de vida que vai me dar uma identidade, uma autoestima. Você vai me ajudar? Você vai me ajudar a encontrar o amor verdadeiro? Essa é a multidão que está se agarrando a ele, se empurrando ele, beijando os pés dele, que podia te dar a sensação de que elas estão buscando Cristo. Mas ele não diz: todo mundo está me tocando. Ele diz: alguém me tocou. Toda aquela multidão, todas aquelas coisas não eram sequer aquela fé inicial que conecta alguém a Cristo. Uma coisa é ir a Cristo, então, porque você está sangrando, sua alma sangra, e a alma de todos nós sangra, e sofrendo e esperando que Ele vá ajudar a você finalmente encontrar o médico certo. O médico certo é o quê? É o pensamento de algum humanista secular? É o diagnóstico que um homem faz da tua alma? É um relacionamento? É finalmente as coisas começarem a dar certo na sua vida? Qual é o médico? Outra coisa é você ter chegado ao ponto de dizer: espera um minuto, estou vindo a Jesus não como um meio para chegar a essas coisas. Eu já cheguei à conclusão de que nenhum casamento vai fazer minha alma parar de sangrar, nenhuma amizade, nenhuma carreira, nenhum evento, nenhum grupo de amigos. Não há ajuda para mim no mundo. As melhores coisas do mundo não podem me ajudar. Mesmo a fé incipiente, a fé inicial, sem profundo conhecimento, ela tem que ter essa marca. Essa marca de que você não está buscando Jesus para ajudar você a encontrar o seu grande amor. É Ele ser o seu grande amor. Só quando alguém toca em Jesus assim, é que alguém tocou nele de verdade. Não faz mais parte daquela multidão que aperta, toca, agarra, mas que está procurando médicos, porque é óbvio, todos nós temos esse sangramento, a vida está se esvaindo de nós sentimos isso. Não quero vir apenas porque estou sofrendo, mas também estou pronto para abandonar todos os velhos médicos. E quando eu perco essas coisas que eu achava serem médicos, eu não acho que estou perdendo, porque não acredito que elas possam ou pudessem me dar realmente o que eu estava buscando. Todas as velhas curas foram abandonadas. Não acredito mais nas velhas curas. Não quero que Deus me ajude a ir em direção a essas curas, porque meu dinheiro acabou para continuar a minha busca. Gastei todo o meu dinheiro, ou seja, todo o vigor da vida buscando e não encontrei. Agora estou precisando de ajuda para ter de novo vigor, para ter de novo algo que me faça continuar a busca. Não estou vindo e dizendo: Senhor, se eu vier a Ti, Tu vais me ajudar a encontrar isso, a encontrar aquilo outro. Isso simplesmente é aquela multidão que eu agarra, que eu aperto, que empurra. Mas Ele não diz: alguém tocou em mim. Não há conexão vital. Deve haver esse desespero, no sentido de que eu olho para tudo no mundo e chego à conclusão: se eu tivesse a pessoa mais perfeita para ser meu cônjuge, isso não ia curar a minha alma. Se eu tivesse os filhos perfeitos, isso não ia curar o meu sangramento. Isso não ia me dar a identidade que eu quero. Isso não ia me dar um senso
da razão da minha existência nesse mundo. Esse desespero. Eu gastei tudo, não há nada. Eu cheguei à conclusão final de que não há nada nesse mundo, nenhum amor nesse mundo que me curaria. Então eu não busco Cristo para achar esse amor. Estou vindo a Ti como meu verdadeiro amor. Estou vindo a Ti dizendo: Senhor, Tu podes me ajudar a sentir significância através da minha carreira. Isso são pessoas que estão aglomeradas à volta dele, agarrando, mas ele diz: não me tocaram. Não houve uma conexão entre eu e essa pessoa. Pelo que ela estava supostamente buscando, não era a mim, apesar de estar me agarrando, me puxando, me beijando. A pessoa que encontra a conexão, a marca dessa fé, mesmo essa fé inicial, é: eu estou vindo a Ti para encontrar a minha significância, não para Tu ajudar eu a encontrar a significância na minha carreira, ou a significância na paternidade, na maternidade. Me ajudar a encontrar autoestima através disso, daquilo outro. Eu estou vindo porque Tu mesmo é a vida, é aquilo que pode me dar a identidade. Esse desespero é a marca daquele toque que Jesus disse: alguém tocou em mim. Não como essa multidão está tocando. Em outras palavras, ela finalmente estava desesperada. Enquanto não há esse desespero que só Deus pode produzir, em que eu não acredito em mais nada neste mundo possa fazer, não por ser cínico, mas porque eu vejo a insuficiência de todas as coisas. Enquanto acreditamos em algo do humanismo secular, enquanto acreditamos em algo que o mundo pode nos dar, em todas essas áreas, não estamos desesperados desse mundo, queridos. Achamos que ele pode nos dar coisas, se Deus nos ajudar, nos der as conexões certas, as coisas certas. Até que eu veja que não há nada nesse mundo que possa me ajudar, que o sangramento da minha alma, não existe um remédio para ele aqui, eu nunca encontrei Cristo. Mesmo que eu tenha agarrado, beijado os seus pés, estado sempre junto com a multidão que está em torno dele, eu nunca toquei, e ele nunca vai dizer: alguém me tocou para mim. Eu posso passar a vida inteira assim, a vida inteira em torno, abraçando, empurrando, beijando, segurando, mas nunca houve conexão sem isso. Essa é a razão pela qual ela era diferente. Todos queriam um milagre. E por que as pessoas estavam ali? Porque elas queriam alguma coisa. Elas não saíram de casa por não querer nada, porque estavam cercando. Todas queriam. Todos estavam sofrendo, todos tinham uma necessidade, todos sentiam um sangramento na alma. Ela também havia chegado, mas ela chegou ao fim da linha, espiritualmente. Você realmente toca em Cristo como você chegou no fim da linha. Você não acredita, você sabe a insuficiência do mundo para lidar com a sua alma, para tudo que importa. Ela chegou ao ponto em que não estava procurando usar Jesus para obter salvação. Ela estava começando a olhar para Jesus como sua salvação. Todas as suas salvações alternativas haviam falhado. Ela não queria mais ajuda para continuar aquela busca. Ela não queria um milagre que fizesse ela finalmente poder desfrutar a vida. Um milagre que fizesse finalmente ela poder continuar a busca do que para o sangramento da sua alma. Esse é o primeiro passo. É negativo, não é? Mas é o primeiro passo. Se você vai encontrar, ou se você recebeu essa fé verdadeira em Cristo, a primeira coisa está nessa verdade negativa. Você tem que começar aqui. Tem que estar desesperado, tem que ter chegado à conclusão de que Jesus não pode te dar um amor, que Ele é o amor que você precisa, que Ele não pode te dar uma vida que te satisfaz, que Ele é essa vida, que Ele não pode te dar a cura que vai fazer você finalmente ficar bem, que Ele mesmo é a vida.
Em outras palavras, a principal razão pela qual as pessoas não encontram realmente Cristo, estão tão próximas, não é porque simplesmente tem pouca fé. De certa forma, você vê que há uma fé que não é a fé, que é o dom de Deus nelas. Elas foram lá, elas foram atrás dele, elas acreditavam nele de alguma forma, que ele podia fazer alguma coisa. Eles não acreditavam que ele era a resposta para elas, mas que ele podia fazer algo. Então, na verdade, você vê que a marca dessa fé, que não é fé, é porque há muito orgulho. Veja, essa é uma história maravilhosamente reconfortante. Não está dizendo fé é algo que você tem que conjurar como algo mágico, algo que é tipo uma magia. Eu estou fazendo a mesma coisa, mas a magia em mim não funciona. É como nos livros da J.K. Rowling, que eu não sou bruxo, então não adianta, eu não tenho magia, sou sem magia. A pessoa do meu lado tem magia, eu não tenho magia. A verdadeira fé não é algo que nós que tem em nós uma mágica, uma magia. Você vê que ela começa com o senso do completo desamparo, no sentido de que não há nada em mim, não há nada no mundo, não há nada em outra pessoa, não há nada numa carreira, não há nada num casamento, não há nada que pare o meu sangramento, nada. Então, se alguém me diz hoje, eu não me conectei a Cristo, a principal razão pela qual não se conectou a Jesus é porque... Não é porque alguém vai dizer assim, você precisa ter fé. Essas coisas enigmáticas que as pessoas falam para outras pessoas. A pessoa diz, eu estou crendo. Você precisa ter fé, mas eu não estou crendo. Está vendo? Ele está crendo de uma forma, como a multidão que apertava Jesus cria, que ele podia ajudá-la de alguma forma, dando a elas o que daria a elas o que elas mais ansiavam. Mas isso não conecta elas. Não é porque elas não têm fé nenhuma, mas é que elas realmente acreditam que elas podem alcançar algo que satisfaça elas mesmas. É porque você ainda tem muito orgulho para admitir, sentir, eu não sou nada. Sentir, meu casamento é nada para lidar com o sangramento da minha alma. Sentir, a carreira não é nada. Sentir, os pensamentos humanos não são nada, não são nada, não são nada. Eles não é que eles não fazem muita diferença, eles não vão fazer diferença nenhuma. A minha aparência, se eu tivesse a melhor aparência do mundo, não me daria, não lidaria com esse sangramento, não me daria essa identidade. Eu posso ficar achando que tudo que acontece comigo é porque a minha aparência atrapalha a minha autoestima. Então, enquanto a pessoa está crendo assim, ela pode buscar Deus, mas ela não está buscando Ele de verdade. Em segundo lugar, informação. Então há esse desespero, tem essa marca de não haver nada no mundo que eu acredite que possa lidar com esse sangramento da alma. A gente pode dizer assim. No versículo 27 diz que ela vê Jesus, ela tinha ouvido falar dele. Uma coisa que você deve ter em mente é que a Bíblia fala sobre fé não como oposta ao pensamento. Hoje, muitas pessoas dizem, o que adianta ouvir a pregação tal, se não houver isso, aquilo. Olha, se não houver a verdade sendo pregada, nada mais pode acontecer. Então, a fé, a verdadeira fé não está oposta, não está em oposição ao pensamento correto sobre as coisas corretas. A fé, ela vai além do simples pensamento, mas ela não tem nada. Você vê que Paulo opõe a fé à vista, não ao pensamento. Vivemos por fé e não por vista. Ele não diz, vivemos por fé e não pelo pensamento, como se o pensamento fosse oposto e a fé fosse uma coisa que é um salto no escuro. A fé bíblica nunca é isso. Ela veio até ele e foi muito, muito assustador fazer o que ela fez, como a gente vai ver. Ela fez isso porque tinha ouvido a respeito dele, ela obteve informações sobre ele, ela aprendeu algo sobre ele. A visão como hoje então é que a fé é algo oposto ao pensamento. Não adianta, você pode ter uma verdadeira fé sem um pensamento correto a respeito de Deus. Então pensamos na fé como algo que vai contra o que sabemos. Absolutamente não. A fé não vai contra o que sabemos.
se pensarmos firmemente. Não há nada de irracional na verdade de Deus revelada a nós. É preciso uma tremenda fé para agir alinhado com o que sabemos. Exatamente porque a fé não é oposta ao pensamento. Quando nós aprendemos a verdade de Deus, agir de acordo com ela exige fé, exatamente porque ela é clara e ela é oposta àquilo que nós somos por natureza. Então a fé é oposta aos nossos medos. A Bíblia diz assim: não temas. Por quê? Não, por nada, dá um salto no escuro. Não tema porque você é um cara que não vê o perigo. Não é isso. Ela sempre dá razões, porque eu estou contigo. Ela não nega a palavra de Deus, a dor, o sofrimento, os perigos. Ela dá razões. Agora, agir de acordo com a razão clara de Deus exige fé, e não um salto no escuro. Jesus está sempre falando para as pessoas: por que vocês estão ansiosos? Não é uma coisa assim, seja irresponsável, não pense em nada. Ele diz: olha os pássaros. Ele vai dar razões. Ele nos faz pensar. Mas é o orgulho ou cinismo às vezes que vê a verdade, mas não vai agir de acordo. É necessário fé realmente, não porque a fé está se opondo ao pensamento correto, mas porque é fácil nós agirmos contra aquilo que sabemos ser o correto. Isso não acontece só naquilo que é espiritual. Você pode saber tudo sobre o que é uma coisa saudável, mas está um monte de coisa em você pedindo para que você faça coisas que não são saudáveis. Não é que você está seguindo o pensamento quando está fazendo as coisas que não são saudáveis, ou está dizendo que aquilo que foi dito sobre saúde era um absurdo. É porque há outras forças operando. A fé pensa e vê claramente a verdade de Deus, e ela lida com essas forças opositoras. E digamos que você tem amigos, vários amigos, 3, 4, 5, e você chega num desfiladeiro e você precisa atravessar, é crucial, e só uma ponte de madeira assim, com cordas. Ela não parece muito, ela não é uma ponte que inspire confiança, mas o primeiro amigo teu atravessa o abismo, e digamos que todos eles são tão pesados quanto você, ou até mais pesados do que você, e depois que todo mundo passa, chega a tua vez, você vai dar um salto no escuro? Não, você já tem muita informação. Um monte de pessoas pesadas igual a mim, ou mais pesadas, passaram. Então isso significa que não vai precisar de fé para pisar naquela ponte? Não, você vai precisar de muita fé, mas não contra o seu pensamento. O pensamento está dizendo: a ponte sustenta, as outras pessoas passaram, você ficou aqui por último. A ponte foi testada 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. A fé alinhada com a informação e indo além da informação. É isso que a verdadeira fé faz conosco. Ela não é contra a todas as informações, a toda a verdade que a Bíblia diz, mas você vai agir de acordo com ela. O fato daquilo ser claro, verdade, irracionalmente, completamente, você pode entender, não quer dizer que não vai haver muitas coisas que te impulsionam a não ir naquela direção. É o que a fé faz. Não só você ver a verdade, mas você pisar e sentir que aquilo sustenta, que aquilo lida com o sangramento da sua alma verdadeiramente. Você não apenas fecha os olhos e diz: vou acreditar no que os deuses disseram. Você precisa aprender sobre ele, você precisa estudar, você precisa descobrir sobre ele algo que talvez seja óbvio, mas precisa ser dito. Ela ouviu. Em terceiro lugar, direção. Isso é importante. É a direção, não a dimensão da sua fé, da verdadeira fé que salva você, que salva a mim.
ela ainda tem uma fé, como eu disse, incipiente. Ninguém, quando é chamado, todos são bebês, ninguém é um expert, mas, como eu disse, se isso for verdade, no primeiro passo, a inimizade contra Deus é tirada, os outros passos vão ser dados, você não vai continuar, não, a soberania de Deus, a graça de Deus, eu não consigo, então a inimizade não foi tirada ainda. Eu podia não entender essas coisas, mas eu vou entendê-las, elas vão ser lindas para mim, não vão ser horríveis, porque eu não sou mais a mesma pessoa. Se aquele primeiro passo houve uma conexão verdadeira, ela tem uma fé incipiente, se eu apenas tocar, há quase ainda uma compreensão meio mágica, ela não tem ideia de tudo que Ele é. A razão de Jesus parar e fazer isso é exatamente por isso, não é? Ele quer que ela tenha uma ideia de quem Ele é, ela não quer que ela vá embora daquele jeito, porque a verdadeira fé vai trazer compreensão. Ela não tem ideia de que precisa de mais do que apenas ser curada por alguém, que ela precisa que o sangramento da sua alma cesse, algo muito maior, se tornar uma das suas discípulas, uma pessoa disposta a confessá-lo na frente de todo mundo, de todas as pessoas. Quer dizer, a razão pela qual Jesus a chama e faz tudo isso é porque a fé dela ainda é muito incipiente. Se tudo aquilo fosse tudo que ela tivesse, seria um desastre. É ainda falha teologicamente. Nós podemos dizer que mesmo a verdadeira fé, inicialmente, ela é falha teologicamente, ou seja, ela não conhece tudo, nem depois de muito tempo conhecemos tudo. Como eu disse, a inimizade foi tirada, então o caminho para conhecer e prosseguir conhecendo a Deus foi aberto, porque o empecilho não era a irracionalidade do ensino de Deus, era a nossa natureza, mas nós vamos ter que aprender como seres, como criaturas fazem, aos poucos, mas não há mais o que se opunha a isso. Então ele não diz, eu te curei, o que isso significa? Não é a força da sua fé que te salva, é o objeto. A fé precisa ser verdadeira no objeto verdadeiro. Talvez aquela multidão à volta ali tivesse no sentido de crer que ele podia ajudar, tão forte quanto ela, mas o objeto que eles realmente queriam não era verdadeiro. Elas achavam que ele era um caminho para essa coisa, ele não era. Então você vê que não é a dimensão da sua fé, é a direção. No que você tem fé? Se você, como a igreja dos Gálatas, acredita com todo o coração num falso evangelho, ele não está salvo, porque não é a fé que faz algo, é o objeto da fé. Se eu não creio no evangelho de fato, não importa o quanto eu creia, ou o quanto eu seja devoto àquilo, aquilo não faz nada por mim, nada. O que você ouve hoje é exatamente o oposto, e de certa forma a igreja é uma ressonância disso, um eco, né? É uma caixa de ressonância. O que você lê nas páginas de opiniões, nas entrevistas, nos podcasts, nos livros, em todos os lugares? Não importa no que você acredita, desde que você acredite com todo o seu coração. Isso é o mundo falando. Aí você diz, a igreja não concorda com isso, em parte, porque a igreja também fala a mesma coisa. Não importa se você acredita no evangelho direito, correto ou não, importa que você creia. As pessoas dizem para nós, mas aquela pessoa creu, mas ela não creu no que o evangelho diz, ela creu em outra coisa, mas ela creu, então há uma sinceridade dela. E daí? Mas ela creu que Cristo morreu, e daí? Ela é como aquela multidão ali em volta, não via o que Cristo realmente é e o que Ele realmente fez. Jesus Cristo está dizendo aqui, não importa o quão fervoroso você acredita, se você acredita naquilo que não é verdadeiro. Agora, se você acredita naquilo que é verdadeiro, todos que acreditam naquilo que é verdadeiro começam como bebês, mas há conexão. Há conexão. Não há como você realmente
Não importa que tipo de fé seja, de crença, se é num falso evangelho. E o falso evangelho nunca nega Jesus. Ele esvazia a cruz, esvazia a graça soberana de Deus. Enfim, é exatamente o oposto do que o mundo diz e do que a igreja diz com outras palavras. O mundo diz claramente: não importa no que você crê, contanto que você crê de todo o coração, e você crê, realmente isso vai te ajudar. A igreja diz a mesma coisa de outra forma: não importa em que tipo de evangelho você creu, se é exatamente o verdadeiro evangelho ou não. Se você crê de todo o coração, isso te salva. O que te salva? Porque parece que é a fé que me salva, então, não a verdade, não o objeto. Então a visão comum não é senso comum. Imagine 3 pessoas e elas estão sendo perseguidas por um animal feroz. Elas estão correndo por um lugar, uma floresta completamente coberta de verde, né? Que você quase não vê o chão, então coberta de neve. Então você chega num penhasco e percebe que a única maneira de escapar, no caso se fosse um lugar frio, era pular num lago congelado. Não tem outra maneira de escapar do animal selvagem que está atrás de você. E a primeira pessoa pensa: vou morrer, vou pular no lago, não vou ficar aqui para esse animal me pegar, vou morrer, vou passar pelo lago e vou morrer. E ele entra pelo lago, e o lago está congelado, mas já tem 15, 20 centímetros congelado, e suporta o peso dele. Então ele atravessa e ele consegue. Agora imagina se a outra pessoa que está junto, ela pensa assim: olha, ao atravessar o lago eu tenho uma chance de conseguir atravessar, o gelo não quebrar, e mesmo que ele quebre eu posso ainda conseguir nadar na água gelada e conseguir chegar do outro lado. Se eu ficar aqui eu não tenho chance nenhuma, então eu vou. Aí ele vai, mas porque o gelo tem 15 a 20 centímetros, ele consegue. Já outra pessoa que vem atrás diz: olha, provavelmente vai funcionar, porque eu acho que está frio há muito tempo, e eu tenho a impressão de que já tem uns 15 a 20 centímetros de espessura, então eu vou. Aí ele vai, e ele também consegue atravessar. Agora, qual deles está mais salvo do que o outro? Bem, o que teve mais fé, o que disse: não vai quebrar, vai aguentar. Está salvo o que pensou: olha, eu posso morrer, eu acho que até vou morrer, mas eu vou. Ou o que pensou: tem 50% de chance de morrer, mas também tem uma chance de sobreviver. Todos estão salvos, porque o que salva, de fato, eles não tem nada a ver com a quantidade. Um parecia ter fé quase nenhuma, outro ter uma fé mais ou menos, e um outro parecia ter uma fé mais robusta. Mas o que salva, o que salvou o primeiro, que disse: eu acho que eu vou morrer, mas eu vou, é porque o lago realmente tinha 20 centímetros. Não foi a crença dele que salvou, porque ela foi curada, ela apenas veio. Quanto de fé você precisa ter no gelo para ele te salvar? O primeiro não parecia ter muita fé, o segundo parecia ter uma fé mais ou menos, e o outro parecia ter uma fé mais robusta para passar. O gelo, quanta fé você precisa para ser salvo daquele animal atravessando pelo gelo? Você só precisa ter a fé suficiente para entrar no lago. Se a tua fé é suficiente para isso, você vai ser salvo, porque a fé foi suficiente para você pisar no lago. Então não importa, mas o lago realmente tem 20 centímetros de espessura, ele não quebra com o peso humano. Mas se você não tem uma fé para entrar no lago, então aquele lago nunca vai te salvar. Você vê que não foi a quantidade de fé que salvou nenhum deles. Se a fé do último ou do primeiro foi suficiente para ele entrar no lago, é suficiente para aquele gelo sustentar ele. Então, apenas o suficiente para pular. Quando a fé, quanto de fé você precisa para realmente ser salvo por Cristo? Não há uma medição aqui em cada um de nós, apenas o suficiente para você saber que Ele é a única coisa que você precisa.
Se você sente isso com a força tal, com aquela força tal, ou com a força imensa, isso não importa. Porque não é a quantidade, não é a aferição assim, é que ele realmente é a única coisa. Ele realmente você só toca nele quando você se desesperou de todas as outras coisas. É óbvio que aquelas pessoas que pularam no lago, todas elas chegaram à conclusão de que ou era o lago ou era nada. Elas não viam nada como possível salvação para o sangramento de vida que elas estavam sentindo com aquele animal atrás delas. Então escute, a gente vai dizer como funciona. Isso é um conforto e um desafio. A questão do conforto, o conforto é, não olhe para a sua fé. Não meça a sua fé com a fé de Paulo, com a fé do irmão que está do seu lado, com a fé do pastor, com a fé da sua esposa, do seu esposo, daquela pessoa, com a fé dos puritanos, com a fé do Spurgeon. Esse é o conforto. Não diga, nossa, a Bíblia nos diz que você é salvo pela fé, não pelas suas obras. Você olha para a sua fé e diz, nossa, ainda há coisas que eu não compreendo aqui, ainda há medos, a minha fé não é perfeita. Mas não é isso que você tem que olhar, não é? Todos nós estamos sendo aperfeiçoados na fé. A fé de nenhum de nós, a fé inicial e a fé que está nos levando, não é perfeita ainda. Surgem medos. A diferença é que nós podemos dizer para a nossa alma, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Todas as buscas de médicos no mundo cessaram. Espera em Deus. É aí que você vê, é esse lago. Não há uma perfeição nesse coração. É óbvio que cada vez mais que a fé dele cresce, ele vai precisar dizer menos, por que te abates, ó minha alma? E vai chegar um dia e uma eternidade onde ele nunca vai precisar mais dizer isso para a sua própria alma. Quando a Bíblia diz que você é salvo pela fé, não significa, infelizmente é isso que às vezes as pessoas entendem lendo em português, não diz que você é salvo por causa da sua fé, que é um dom de Deus. Se você começar a olhar para a sua fé e pensar, bem, Deus não vai ouvir minhas orações porque minha fé não é perfeita. Eu ainda vezes olho para a minha alma e tenho que dizer para ela que ela está abatida. E você, então quando vê os seus medos, você não vai poder lutar em fé contra eles. Porque você acha que era a quantidade de fé que fará Deus fazer algo. Não é? Você é salvo não pela sua fé, mas através da sua fé. Os caras pularam e foram salvos pelo fato de estarem dispostos a pular, mas a fé não foi a causa da salvação deles, não é? Não foi a fé que salvou eles, quem salvou eles foi o gelo, foi sua firmeza, foi sua solidez. A fé mesmo não fez nada, não salvou eles, não pode. A fé apenas conectou eles com o gelo. É o que o dom da verdadeira fé faz, nos conecta a Cristo. Ela não nos salva, não somos salvos pela fé. A fé não é nosso salvador. A fé não derramou sua vida por nós. A fé, nesse caso, nessa história do gelo, a fé conectou eles com o gelo, mas quem salvou eles foi o gelo, não a fé deles. Isso é tudo. Então quando um tinha muita fé no gelo, enquanto o outro ia ter que dizer, coragem, vamos lá, pise no gelo, ô minha alma, porque você estás assim, ainda assim, foi suficiente para depositar e colocar todo o seu peso no gelo, foram salvos pelo gelo, do que aquele que disse, eu sei que esse gelo aqui tem a espessura certa, eu vou passar porque sei que está tudo certo. Mas como não era a fé que salvava, mas
A fé verdadeira é aquela fé que nos conecta com o que nos salva. Então não é a quantidade, é o objeto. Você vê muita fé num lago com uma camadinha de gelo, você vai morrer, não importa a quantidade. Verdadeira fé, ainda que incipiente, num lago que está congelado com 20 centímetros, vai te salvar, porque a fé não nos salva, ela é só aquilo que nos faz pisar no gelo. É só a fé suficiente para eu realmente, desesperado, não é no desespero porque eu acho que não vou alcançar aquilo no mundo, desesperado no sentido de que eu sei que nada mais pode dar, mesmo que eu tivesse, mesmo que supostamente Deus me desse todas as coisas, minha alma continuaria sangrando do mesmo jeito. Eu sei que nada no mundo pode me ajudar, então eu piso, eu vou. Veja, o que Jesus está dizendo é que não importa o tamanho, você não fica medindo a fé com uma fita métrica. O que está dizendo é o seguinte: a fé que salva é a fé que te traz a mim, de verdade, porque sou eu que te salvo, a fé não te salva. Você não tem que medir sua fé, olhar para outra pessoa para ver a espessura, o tamanho ou o peso da fé dele, porque não é a fé de ninguém que os salva. A verdadeira fé conecta a pessoa a mim e eu salvo. Eu sou o Salvador. Sou o Salvador daquele que chegou ainda com vários medos, mas já tinha sido trazido a mim como o amor que cura, como aquele que me dá a identidade. Se trouxe alguém a mim assim, não importa se foi aquele cara que pisou no lago com confiança de que aquilo ali era forte o suficiente, com aquele que pensou, não sei, se a fé foi suficiente para fazer a pessoa pisar no gelo e atravessar, então ele foi salvo, porque ele foi salvo pela espessura daquele lago congelado, e não pela quantidade medida de alguma maneira humana de fé que ele tinha. Então Jesus está dizendo o seguinte: me poupe, tudo que importa é se você se conecta a mim ou não, de verdade. Essa fé tem essa marca. Então há um hino velho, antigo, de séculos, que diz: tal como sou, embora agitado ainda, com muitos conflitos e medos, lutas, por dentro e por fora, ó Cordeiro de Deus, eu venho, e isso é suficiente. Agora, veja, isso é o que te conecta a Cristo. Se hoje você diz realmente, não sei tudo o que o Josemar está falando, mas eu vou. Eu sei que se Deus me desse todas as outras coisas, eu continuaria tão ruim quanto as coisas estão em mim. Não acredito que alguma mente humana possa produzir uma teoria sobre a minha alma que vai resolver os problemas dela. Não acredito que um casamento curaria isso. Não acredito que ter filhos curaria isso. Não acredito que ter uma carreira. Não acredito. Se você diz, tem todos aqueles amigos cristãos que são irritantes. Eu sei que a igreja não é o que devia ser. Lógico que não é. Jesus teve que morrer por elas, teve que derramar seu sangue, tem que ir santificando ela. Lógico que não é tudo que ela devia ser, mas um dia vai ser. Mas eu vou, porque apesar de todas essas coisas, eu sei. E, mas tem gente que diz assim, eu não estou, assim, porque a igreja me feriu. Como assim? É óbvio que essa pessoa nunca teve uma conexão com Cristo. Que importância teria? Quanto a igreja feriu o apóstolo Paulo? Quantos discípulos feriram Cristo? Feriram uns aos outros, um discutindo com o outro quem era maior, quem não era maior. Quanto? O propósito não é apenas um conforto, é um desafio, porque você não pode fazer o que as pessoas fazem o tempo todo. Quer dizer, eu queria ter a sua fé,
Minha esposa acredita, minha mãe acredita, ou algo assim. Queria ter sua fé, mas simplesmente não tem sua fé. Na verdade, você não olha para ninguém, você não mede ninguém. Jesus está dizendo quanto você precisa de fé. Essa mulher, ainda tudo era incipiente nela, mas como era verdadeiro, o que levou ela a tocar nele, e então houve conexão. Ela não pisou no lago como outros já pisaram, mas ela pisou. Ou seja, a fé foi suficiente. Ela já tinha aquela marca de ver que não era que Cristo podia dar alguma coisa que ia resolver. Ela já tinha desistido de todas as coisas. O que te conecta a Jesus é ser livre do orgulho humano que acha que alguma coisa que não é Deus pode satisfazê-lo. Essa é a marca. Se apesar de como o homem chegou a isso, ou seja, pelo dom de Deus, ele chega como um Paulo, ou como essa mulher, não importa, porque na verdade não é isso, não é uma medições de fé, porque a fé não salva. A fé que nos salva, a que Deus nos dá, é aquela que é suficiente para pisar no lago, ou seja, para ver Cristo como tudo, e não como um caminho para nada, a não ser para Deus. Se eu me meço com todas as pessoas e me vejo muito diferente, ainda há medos, há temores internos e externos, há coisas, isso não importa. Por último, substituição. Nosso tempo está acabando, eu nem cheguei na outra parte da história. Se você olhar com cuidado, verá que há algo surpreendente aqui. É a única vez que diz que saiu uma virtude de Jesus. É como se tivesse saído algo dele para ela. Mas os milagres de Jesus não são assim, porque o milagre de Jesus não é magia, não é? Se você vê filmes ou lê livros sobre bruxos, feiticeiros, magos, você vê que há coisas que eles fazem que deixam eles exaustos, porque há algo, é uma força neles que foi usada para fazer algo que aí depois falta neles, então eles ficam exaustos. É assim que nos livros, eles vão arregaçar a manga, vão fazer lá um ritual, vão ter que se concentrar, e no final daquilo ele está exausto para conseguir se opor àquilo, porque é um encantamento. A única coisa que você vai encontrar quando você vê Jesus exercendo o poder divino no Evangelho, em todos os lugares, não é que ele nunca se esforça, nunca há um ritual, não há nada que quando ele está pouco atrás aqui, a passagem anterior, ele acalmando uma tempestade, e você sabe, ninguém até hoje, você não tem como lidar com um furacão. Não adiantava você, se você tiver uma bomba atômica, jogar no furacão, nada disso faz nada no furacão, não há nada que possa lidar com um furacão. E a única coisa que você faz quando vê um furacão hoje em dia, a nossa tecnologia avisa antes, sai todo mundo, não há nada para ser feito. O que Jesus faz? Eles estão prestes a afundar, estão no barco, eles vão lá e falam: mestre, nós estamos perecendo, não vai fazer nada. Jesus não arregaçou as mangas, se concentrou, começou a suar e jogou sua energia, e essa energia lutou contra o furacão e venceu o furacão. Não. Ele não disse em nome disso e não falou encantamento. Ele disse: cale-se, e o furacão cessou. Então você vê, porque Jesus é o poder do universo, o furacão é o seu poder. Ele não precisa de poder para parar o furacão existe nele. Todas as coisas existem, respiram, se movem nele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não tem que lutar contra outro poder quando ele está falando para o furacão parar, quando ele está dizendo para um homem morto ressuscitar. Ele não tem que se concentrar para lutar contra a morte, porque ele é a vida.
Ele disse: haja luz, e houve luz. Não há esforço, não é um encantamento, não é? Ele vai dizer logo aqui na frente, no milagre que ele vai fazer, nem sei se a gente vai ver, ele segura a mão de uma menina e diz: levanta-te para a morte. A morte é a coisa mais poderosa que existe, que nós conhecemos no mundo, porque tudo que a gente acha que é poderoso é por causa da morte. A gente tem medo do mar porque a gente pode morrer lá. A gente tem medo da velocidade porque ela pode nos matar. A gente tem medo da altura porque ela pode nos matar. Tudo que a gente fala que tem medo é porque pode nos matar. Se você pudesse ir no sol e ele não pudesse te matar, tu pudesse ficar lá um tempo e voltar, então você ia. Agora não podemos, porque ele vai nos matar. Não posso ficar lá debaixo do oceano, por quê? Porque você vai me matar. Tudo é poderoso porque tem um certo poder da morte. Mas você vê que Jesus, ele não sua, não se concentra, não sai algo dele para lutar contra a morte, não, ele diz: levanta-te. Ela levanta. O leproso chega perto de Jesus e diz assim: se quiseres, pode me fazer limpo. Ele não diz: se concentra aí, vou me concentrar aqui. E aí depois ele está exausto, mas o cara ficou curado, houve uma luta ali. Ele diz: quero ser limpo. Ele é o Criador. Ele nunca sua, porque ele não é um mágico, ele não é um mago, ele não está usando um poder contra outro poder mais forte que ele. Tudo existe nele, até os demônios e Satanás. Nada tem existência sem ele. Esse é o Criador que desceu em forma humana. Ele é o poder, todo o poder é dele, toda a autoridade, ele sustenta todas as coisas. Então é por isso que os discípulos falam: quem é esse que tem autoridade para dizer para o mar ficar calmo? Não houve nenhuma luta aqui, ele só falou para o mar ficar calmo, o mar realmente ficou. Isso significa a autoridade do autor. Essa autoridade, você vê que a palavra autoridade e autor vem da mesma coisa. Quem é o autor tem autoridade sobre aquilo. Jesus tem autoridade sobre tudo porque ele é autor de tudo. Então um autor tem autoridade sobre a sua obra, mas ninguém tem. Você não pode pegar a música de alguém, falar que é sua, fazer isso, fazer aquilo, botar no YouTube. Não. Só quem tem autoridade sobre aquela obra é o autor dela. Jesus, Deus, como é o autor de tudo, ele tem autoridade. Ele não luta. Ele construiu as coisas, o universo, os corpos, a tempestade, a natureza. Pela primeira vez, aqui você vê isso, sai uma virtude dele para ela. É diferente de como ele lida com todas as outras coisas, porque ela era uma mulher que tinha um sangramento, e isso, Deus queria ensinar isso no Velho Testamento, e disse que uma pessoa assim era impura. Não vamos estudar as razões, mas era impura. Para você cultuar a Deus, se você tivesse tocado em alguém morto, não podia. Se você tivesse tocado numa parede que alguém leproso tocou, não podia. Se você tivesse um sangramento, por exemplo, você não podia, era impuro. Tudo isso eram só formas parabólicas, de Deus ensinar que todo homem está contaminado e que não há nada que a gente possa realmente fazer para se livrar da contaminação. Cerimonialmente, ele queria dizer: o homem é impuro. E ele colocou algumas coisas assim para fixar isso na mente. Ou seja, todos são inadequados diante de Deus. E quando a gente olha para as leis cerimoniais, todas elas querem só incutir isso. Aquelas coisas em si eram só exemplos. O leproso era impuro, a pessoa com hemorragia era impura, quem tocou no morto era impuro. Era só uma maneira, as leis cerimoniais, de dizer: todo mundo é impuro, ninguém pode entrar na presença de Deus. É isso. Essa era a maneira de mostrar às pessoas que somos pecadores, que não somos aceitáveis, que não podemos fazer o que estamos fazendo hoje. Não podemos cantar hinos para Deus, levantar as mãos para Deus, declarar coisa que fosse aceitável. Isso só merecia a ira dele. Não temos nada digno em nós para fazer isso. Seria uma ofensa em vez de uma adoração, porque somos impuros. Essa é a razão pela qual em Êxodo 28, 38, você pode ler que Arão, ele carregava uma lâmina de ouro, e nela era gravado santidade ao Senhor, e ele tinha aquilo preso ao seu corpo, a Bíblia diz, de modo que ficasse sempre na mitra dele, na frente da mitra, sobre sua testa, para que
ele levasse a iniquidade das coisas santas. Deus estava dizendo assim para Israel, toda vez que eles cultuavam: o culto de vocês é cheio de iniquidade, é totalmente inaceitável para mim. Eu vou aceitar por causa do sacrifício. É isso. Então, há todo esse ensinamento, e aqui mostra que essa é a única vez que tem que haver uma substituição. A verdadeira fé te leva a ver isso de tal maneira que te muda. A razão pela qual essa mulher se tornou limpa não foi que sua impureza foi para o ar. Diferente de Deus falar assim com o furacão: cala-te. Não foi assim que ele lidou com o nosso pecado. Não é? Esteja sem pecado. Não, de alguma maneira a virtude saiu dele para ela, e ele absorveu sua fraqueza. Ela era impura cerimonialmente. Está nos ensinando algo. Ela ficou forte porque ele ficou fraco. É o único lugar onde tem que haver uma substituição. A minha iniquidade tem que ir para ele, para que a sua justiça venha para mim. Diz que Deus tomou aquele que não conhecia pecado para se tornar pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele. É a única forma. A verdadeira fé vê a completa, como nós somos totalmente inadequados para Deus. Por isso que a fé no Evangelho não pode dizer que as doutrinas da graça podem ficar ali num canto, porque elas são o Evangelho. A única maneira de ela se tornar limpa, aqui cerimonialmente, não é? A única maneira de eu me tornar limpo de verdade era às custas dele, era da minha iniquidade, da sujeira que causa a mim, me faz inadequado para Deus, cair sobre ele de verdade. Ele tem que ser cortado, ele tem que ser expulso para eu ser aceito. A fé que me conecta realmente é essa. Não é só um ser limpo, quero ser limpo, mas tem que ver: meu Deus, por que me abandonaste? Então ela o toca, e não é, ela o toca de verdade, não como aquelas pessoas que estavam ali, que não tocavam nele, que não tinha uma conexão. Ela teve uma conexão verdadeira, como lá no Velho Testamento, alguém tocou a arca. Você vê, houve uma conexão de verdade entre ela e ele, mas ela não é fulminada, porque a virtude sai dele. Ele tem que, quando eu toco nele, a verdadeira fé, ela, por fim, tem essa substituição. Tudo em mim, indigno, e tudo era indigno. Você vê, a iniquidade das coisas santas, as coisas mais sagradas que eu pudesse fazer, não passariam de iniquidades. A ideia de que Deus podia prever algo bom em mim para fazer algo em mim, é totalmente sem sentido, porque teria que haver algo em mim sem ele, para que ele previsse. Não é? Então ele disse, quando Deus estava na montanha, Deus disse: ninguém toque a montanha, porque senão vai morrer. O animal que tocar vai morrer. A questão da mulher que realmente tocou, houve conexão verdadeira entre ela e o próprio Deus encarnado. Ou ela tem que morrer, ou ele tem que morrer. É isso. Desespero, informação, direção e a substituição. A fé pode ser inicial, incipiente, mas ela tem que ter essas coisas. Isso diferencia da multidão que cerca Jesus, que toca a ele, porque acha que ele pode ser uma forma de continuar buscando os médicos do mundo para lidar com o sangramento da alma. E então, eu tenho um minuto. Eles estavam no meio disso tudo, indo para a casa de Jairo, não é? E a parada foi muito estranha, porque você está indo salvar alguém que está morrendo, e aquela pessoa tinha uma doença há 12 anos, teoricamente ela podia esperar, e a outra coisa não podia esperar. A resposta é que Jesus não está apenas atrasando aqui as coisas, ele está preparando algo para Jairo e os discípulos verem algo que não teriam outra forma de ver se não fosse todas aquelas coisas que nós achamos que é um atraso. Então, o que ele está realmente fazendo é nos mostrar 3 coisas rápidas, mas que são lições avançadas de fé, e não essa fé incipiente que nos conecta a ele e que nos
por haver verdadeira conexão, vai nos levar à verdadeira transformação de glória em glória. Mas já é o que vai acontecer. A partir desse instante, essas lições já são de uma fé avançada, de uma fé que foi em frente. A verdadeira fé não fica parada, não é? Ela não para ali. Então, primeiro é que Deus vai nos levar cada vez a uma fé mais madura, mostrando que o atraso dele sempre mostra o seu amor. Ele mostra as suas prioridades. Ele para uma mulher socialmente que seria marginalizada naqueles dias, porque era mulher, porque estava impura, e coloca ela na frente de um líder da sinagoga, um líder religioso importante, um homem. E a Bíblia sempre diz que Jesus tem diante de si pessoas religiosas e pessoas imorais, homens e mulheres que são vistos de uma forma, pela maneira que o homem enxerga, ou pela cultura ao redor, e que Deus sempre parece dar uma preferência ao Zaqueu em cima da árvore, um homem que todo mundo achava que ele era um cara que Deus não podia. Não é verdade, ou a mulher samaritana, ou tantas histórias, não é verdade que Deus faz isso porque há um valor maior no Lázaro, na porta, do que no rico, no homem que estava orando, ser propício a mim pecador, do que no outro. A questão não é de valor, a questão é o que Deus quer mostrar com o que Ele faz. Não é Deus nos escolheu os piores, porque lá no fundo os piores eram melhores, só eram discriminados, né? Deus escolheu os piores, Deus escolheu os que nada são. Por que Ele escolheu? Porque no fundo Deus não viu nada, eles não são melhores em nada mesmo. Jesus está mostrando que Ele está, que o que Deus faz sempre assim, é porque Ele quer mostrar a sua graça. Ele faz o que mostra mais a sua graça, e como Ele quer sempre mostrar a graça, Ele rejeita os padrões do mundo de poder, de beleza, de conquista, de merecimento, de mérito. Ele diz: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, lá em Paulo, e nos que veem essa fraqueza. Quando ele diz para o cara importante lá na sinagoga: eu entrei aqui, você não me beijou. Essa mulher, ela me beijou porque quem muito foi perdoado, muito ama. É óbvio que ela não tinha mais pecados do que o outro, mas ela enxerga mais a necessidade. Ela é um vaso da graça preparado. Eu vou mostrar graça. Deus está querendo mostrar mais graça. Ele não está dizendo que aquelas pessoas de alguma maneira têm algum tipo de merecimento por causa da sua de serem considerados nada no mundo. Não, elas são realmente pecadores iguais, mas Deus quer mostrar o tempo todo que não é uma conquista, que não é merecimento. É isso. Mesmo assim, que dificuldade há mesmo na igreja de compreender isso. As pessoas começam a pensar sempre que foram salvas no fim por causa de algo que elas fizeram. Mesmo com essa insistência de Deus sempre mostrar, Deus sempre escolheu assim, para mostrar, foi graça. Eu não fiz isso porque aquele cara ali passou a vida inteira orando e lendo a Bíblia, aquele escriba, aquele fariseu. Eu fiz com essa mulher aqui, que não fez nada disso, para mostrar que não é uma resposta minha ao que o homem faz, é a minha graça. E ele acha que merece. As pessoas achariam que eu, ao tomar ele, seria algo assim, por causa disso. Tudo que nós precisamos é necessidade, é a percepção que o Espírito Santo nos faz a nos levar aos lugares mais altos na fé, a mostrar essa necessidade cada vez que eu tenho mais de ver que tudo que eu preciso é de nada, a não ser da graça. E muitas pessoas vão ter muitas dificuldades, elas estão sempre pensando: por que Deus não está me ouvindo se eu estou orando tanto? Ela tem um pensamento errado, ela acha que Deus ouve orações por algum tipo de esforço que a gente faz, quando a nossa vida de oração devia ser impulsionada por outras coisas, muito, muito maiores. Somente quando você finalmente entender que Ele é um Deus de graça, e geralmente Deus faz isso nos atrasos, para te ensinar que Ele é um Deus de graça. Ele tivesse apenas levado em correria sua presença para o importante Jairo, esse cara da sinagoga, todas as pessoas marginais ficando para trás, as pessoas nunca teriam entendido claramente de que o que ele fez por Jairo não foi graça. Mas então ele parou tudo e fez aquilo por aquela mulher. Quando você descobre isso, quando você vê as prioridades de Deus,
você vai ver que a prioridade de Deus da tua vida não é resolver o que você tem, é mostrar sua graça. É mostrar sua graça. Você finalmente vai relaxar e finalmente se tornará como Ele. Você não se preocupará tanto em estar no grupo das pessoas que são vistas como os grandes homens de Deus, pela maneira que as pessoas medem isso. Você sabe que Ele te ouve e por graça você vai ter razões diferentes para ser uma pessoa de oração, uma pessoa que o obedece. A primeira lição avançada é olhar para as prioridades de Deus. Seus atrasos sempre nos mostram suas prioridades como um Deus da graça. Ele não vem correndo porque eu fiz algo, porque não ficaria claro que ele veio por graça, e não porque eu fiz algo, ou não porque a minha oração o conjurou. E esta é cada vez uma lição mais avançada em nossas vidas, de tal maneira que quando os atrasos de Deus se tornam grandes, homens como Paulo, que ficam presos anos, são homens que a sua fé se tornou cada vez mais madura nesses atrasos. Eles começaram a ver. Em segundo lugar, a gente vê que todos os atrasos dele mostram sabedoria. A mulher vem e diz: preciso de ajuda. Imediatamente ela recebe ajuda. Jairo vem desesperado e Jesus demora e a filha dele morre. Isso é muito parecido com o que acabou de acontecer um pouco antes. Os discípulos no barco, ele demorou, ele ficou dormindo, você não se importa. O que eles estão dizendo é o seguinte: se você nos amasse, não estaríamos nessa situação tão desesperadora. Será que você não se importa? Jesus diz: pais, aquieta-te. Onde está a fé de vocês? Aqui é outra lição avançada para nós. Você entende que o meu poder amoroso e cuidadoso em sua vida é compatível com as tragédias, com as tristezas? Se você não entende, sua fé ainda precisa crescer muito. A ideia de que a grande fé é aquela que acha que as coisas ruins não adentram a vida é uma fé incipiente. Quando ele entra, ele diz: ela está dormindo, e todo mundo riu dele. Ela estava morta, não havia dúvida para ninguém. Por que ele diz que ela está dormindo então? Ele está dizendo algo fundamental para nós, à medida que a fé verdadeira vai crescendo em nós. Ele está dizendo o seguinte aos discípulos e à família, e o que está dizendo para nós é o seguinte: a única tempestade real que pode te afundar é eu não estar lá com você. Você nunca devia estar muito... Todas as outras tempestades são relativamente pequenas. A única tempestade que ia te destruir, eu enfrentei sozinho. Essa é a maturidade da fé. Todas as outras tempestades vão refinar sua fé, ele diz. A única tempestade que destruiria, eu enfrentei sozinho. Quando a sua fé cresce, é isso que ela vê. É isso que Pedro está dizendo quando diz que nós somos refinados na fornalha da aflição. A nossa fé, ela é construída porque nós vemos, não é porque simplesmente nós nos tornamos fortes em nós mesmos. Nós vemos que a única coisa que podia nos destruir, Jesus enfrentou sozinho. Tudo é pequeno agora. Ele entra e diz para aqueles poucos que estavam ali recebendo aquela lição avançada: a única morte real que pode te matar, que é o abandono final do meu pai, eu tomei. Não existe uma morte real se eu estou. Teu único problema na vida, que devia fazer você realmente temer, ficar desesperado, ansioso e deprimido e tudo, era a minha ausência. Se eu estou, nada é grande demais. A tempestade, a morte, meus atrasos nunca são uma tragédia, porque esses não são os teus problemas de verdade. Todas as outras mortes são apenas sono. Quando ele disse ela está dormindo, ele diz: ela está morta, mas porque eu estou aqui, ela só está dormindo. A morte só é morte se eu não estou lá. Isso aí na sua vida só é uma tragédia se eu não estivesse aí. Onde eu estou, a morte não é morte, a tempestade não é tempestade. Agora, a única tempestade que o homem vai ter que enfrentar sem mim é a única destrutiva, mas eu enfrentei por vocês. Eu enfrentei a morte, eu enfrentei as tempestades que destruiriam. Eu tomei os únicos problemas reais que você tinha. O único problema real que você tinha era porque você estava debaixo da ira do meu pai.
Por isso que ele disse: temam aquele não que pode matar o corpo. Isso não é um problema se eu estou com você, porque a morte é só um sono se eu estou lá. Portanto, essa lição é a segunda lição avançada, não é? Você faz uma distinção entre acreditar nele e acreditar na agenda dele. Ele está dizendo para você: nada, a morte é só um sono se eu estou lá. Então ela não deve operar em você o que operaria num homem onde eu não estou. Então muitas pessoas pensam: olha, eu tinha tanta fé, porque tem gente que às vezes está no buraco, aí a pessoa diz assim para você: eu tinha tanta fé em Deus, mas ele me decepcionou. Então você não tinha fé nele, tu tinha fé que ele ia cumprir a tua agenda. Mas ter fé em Deus é acreditar na agenda dele. Se você acreditasse na agenda dele, ele nunca ia te decepcionar, porque ele sempre cumpre a agenda dele. Agora, você tinha fé na sua agenda e achou que Deus ia cumprir a sua agenda, ele não cumpriu, você se decepcionou com ele. Você não se decepcionou, você não teve fé nele e depois ele te decepcionou. Deus nunca decepciona quem tem fé verdadeira nele, porque ter fé nele, essa é outra lição avançada, é confiar na agenda dele. Ele diz: confia em mim, veja como eu tomei a morte real, eu tomei o problema real, eu tomei a doença real. E quando pensamos na cruz, então, realmente, abraçamos, a fé é abraçar a agenda de Deus. Todos os atrasos de Deus são vistos por nós como atos de amor dele para conosco. E depois tem um toque. Marcos disse que ele tocou a menina e disse: Talita cumi. Isso é aramaico. Marcos está escrevendo em grego. Por que ele escreveu a frase que Jesus falou em aramaico e teve que botar a tradução e explicar? Ele está escrevendo em grego para os gregos, para os romanos, e isso tem um ensino para nós aqui, mas não podemos nos aprofundar aqui. É como se Marcos está dizendo: eu não estou contando uma história para vocês que está saindo da minha mente. É por isso que tem esses detalhes às vezes nas histórias que você pensa: por que isso está aqui? Porque a Bíblia diz assim, que depois Jesus fez isso tudo, ele disse assim: dê comida para ela, porque ela está com fome. Olha, isso é uma coisa que não precisava estar na história, não é? Mas é porque aconteceu de verdade, é porque Pedro estava lá, é porque essa é a história do que ele viu. E Talita cumi, Talita quer dizer, não menina, às vezes como está na nossa tradução, né? Mas é garotinha, não é? É uma palavra carinhosa. Menina, fica a impressão quando você encontra alguém na rua assim, uma criança pequena que você não sabe, não conhece, e ela está sozinha, você diz: menina, cadê tua mãe? Cadê teu pai? Não é? Parece que é assim, mas não é. A palavra, essa palavra quer dizer menininha, é uma forma carinhosa de falar, e é assim que Jesus falou. É como uma mãe, eu já falei, falando para uma criança de manhã quando vai acordar: querido, querida, acorde, está na hora de acordar. Então, ele dá a mão, não é, que a mãe teria dado a ela, e diz, é como se ele estivesse dizendo assim para aquela menina: seu verdadeiro pai, o Criador da vida, está aqui. Levante, acorde. Jesus Cristo, ele há esse verdadeiro toque, como a gente viu lá no início, mas isso nos leva a lugares mais avançados. Ele toca e nos manda levantar, e nós sentimos o profundo amor que Ele tem por nós. Então nunca tente apressar Cristo, nunca tente, Ele nunca vai ser apressado, né, por você, e você não confia na sua agenda. Você foi levado para aquele outro lugar da fé que cresce, em que você sente que nada é realmente destrutivo para você. As tempestades não podem destruir, a única que podia, ele enfrentou. A morte é só um sono, porque ele está lá. E você então, se você está em Cristo, você vai ouvir hoje ele falando exatamente isso: amigo, está na hora de você acordar, está na hora de você levantar. O que ele faz é nos dar realmente vida, é nos acordar, e nós acordamos para um mundo que nós nunca tínhamos visto antes, e nós precisamos ser cada vez mais aprofundados nessa fé. A fé inicial, verdadeira, tem aquelas marcas,
Mas essas marcas não ficam lá paradas, elas crescem assim. Jesus vai nos dar várias dessas marcas, e nós veremos mais delas outro dia. Vamos ficar de pé. Que a minha vida seja um altar, onde teu fogo sempre arde sem parar. Que cada passo revele o teu ser, Cristo em mim, meu viver. Como um rio que flui sem cessar, teu amor vem me transformar. Em cada escolha, em cada olhar, tua verdade vem me guiar. Seja em mim, Senhor, a luz a brilhar, minha razão, meu caminho, meu lugar. Seja em mim o louvor, a eterna canção, tua vontade em meu coração. Que os meus dias sejam pra ti, e os meus sonhos reflitam o teu agir. Que o meu ser em completa união seja um espelho do teu perdão. Mesmo nas lutas, eu sei que estás. És meu refúgio, minha paz. Meu anseio é teu querer. Cristo em mim vem resplandecer. Seja em mim, Senhor, a luz a brilhar, minha razão, meu caminho, meu lugar. Seja em mim o louvor, eterna canção, tua vontade em meu coração. Nas tempestades quero confiar, que o teu amor vem me sustentar. Na tua graça encontro o valor de ser um servo pra tua glória e louvor. A luz a brilhar, minha razão, meu caminho.